Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também acessar as outras resoluções, né? Temos mais de 1.600 vídeos de Física feitos no canal já, certo? Bem, olha só. A figura acima mostra um objeto flutuando na água contida em um vaso sustentado por duas molas idênticas de constante elástica desconhecida. Numa situação de equilíbrio em que este vaso de massa desprezível contém somente água, as molas ficam comprimidas de x. Quando o objeto cujo peso é 1/30 do volume da água é inserido no vaso, as molas passam a ficar comprimidas de x'. Sabendo que no equilíbrio 60% do volume do objeto fica submerso, qual a razão x' por x? Bem, ou seja, a razão entre as deformações, certo? Primeiramente, então, nós vamos analisar a situação sem aquele corpo inserido, né, submerso na água. Bem, temos duas molas, né, idênticas, mas de constante elásticas desconhecidas. Acima temos o recipiente, né, com uma certa quantidade de, ele fala ali, água, né? Ou seja, aqui nós temos um certo volume V de água, que vai ter uma certa densidade μ. Cada mola vai ter uma constante elástica K. Como estamos numa situação de equilíbrio, né, a força resultante sobre, posso pensar até sobre a mola ou sobre simplesmente o suporte, é igual a zero. De forma que a gente pode dizer muito bem, fazendo um diagrama de corpo livre, teremos as seguintes forças. Temos para baixo a força peso do recipiente, que eu vou chamar por enquanto de P, e verticalmente para cima temos duas forças elásticas, uma para cada mola, né? Ou também, quem conhece, né, a associação de molas, pode muito bem dizer que isso aqui é igual a uma única mola com uma constante equivalente de 2K, né? Molas em paralelo, né, seria o caso. Então a constante resultante é a soma das constantes. Mas aqui dá para analisar como um par de forças, né? Temos molas idênticas, certo? Ou seja, duas vezes a força elástica de cada mola vai ser igual a P. P, o peso do recipiente com a água, né? Abrindo as expressões, né, nós vamos ter o seguinte: duas vezes K vezes X, X a deformação que a mola sofre por estar nessa situação de equilíbrio, igual a M vezes G. Mas vale lembrar que massa é densidade, vou chamar de μ, vezes o volume, neste caso V. Então eu vou substituir e vou ter o seguinte: K2kx igual a μVg. O que se assemelha muito com a expressão do empuxo, na verdade, né? Ou seja, x μVg sobre 2K. Essa é a situação em que eu não tenho o corpo submerso. Agora, a segunda situação, certo? Bem, vamos anotar esse valor aqui, nós só vou marcar aqui para utilizar depois. Agora a gente vai na segunda situação, onde nós temos o mesmo par de molas, com as constantes ainda K, o recipiente que agora vai ter não só água, mas vai ter água, e um objeto mergulhado ali, como é dado na questão, né? Ele dá que parece ser uma pedra, certo? De forma que 60% dele está submerso, então, e que ele corresponde a 1/30 do volume de água. Por que essas informações são importantes? Porque se fizermos um diagrama livre sobre o suporte, né, o que nós vamos ter? As duas forças elásticas, que agora eu vou chamar de FE', né, em razão ao X', que vai ser a deformação nova. Né? Eu botei um do lado do outro, mas é como se fosse nesse mesmo ponto, certo? E abaixo nós vamos ter o quê? O peso da água, da massa de água, mais um que eu vou chamar de pezinho, que é o peso daquele objeto que é colocado ali. Então, do nosso diagrama e da mesma situação de que a força resultante tem que ser igual a zero, né, colocado aqui, nós vamos ter então que fazer isso aqui mais acima,
tá? Que a gente vai pegar um pouquinho mais, precisar de um espaço maior. Então, da força resultante zero, né? Que 2F e' tem que ser igual a P mais Pzinho, Pzinho daquele objeto menor. Abrindo aqui as expressões, a força elástica, Kx'. O peso de água, a gente já achou a expressão, que é essa daqui, μVg, então dá para aproveitar. Vou colocar aqui, μ, V e G. Mais a massa daquele objeto estranho vezes o G da gravidade. Só que aí vem um parênteses para a gente ter que considerar. Aquela massa de água é igual à densidade, que eu vou chamar de μ', vezes o seu volume V'. Tá? Bem, a questão diz que o volume deste objeto, vou colocar aqui em outra cor, vou colocar em vermelho, que este valor V' é 1/30 do volume de água. Então, V' é igual a 1/30V. É importante a gente ter a massa desse objeto em termos de μ e V, justamente porque o valor de x está entre μ e V. Então, a gente precisa ter um número no final. Tá? Com isso, a gente tem o nosso primeiro termo para substituir aqui. Para daí, então, substituir aqui. Agora, a μ', como é que a gente vai fazer? Bem, dentro ali na situação, o que acontece? Né? Como temos aqui um corpo submerso, ele tem a sua força-peso, que é o Pzinho, que eu nomeei, tá? E sobre este mesmo objeto está sendo aplicada uma força de empuxo, devido, né, à sustentação, ao fato dele estar imerso e estar deslocando água naquele volume. Né? Bem, esse empuxo não deveria, daí se pergunta, esse empuxo não deveria estar subtraindo? Não, pois esse empuxo é uma força interna do sistema. Né? Sistema este composto do recipiente com o fluido. Né? E essa força de empuxo, certo? É uma força interna, então ele não vai agir aqui, até porque sobre o próprio sistema também vai ter essa força de empuxo, né, sobre o próprio recipiente, que daí, considerando no sistema inteiro, essas forças se cancelariam, né? Então, para o suporte, para as molas, conta apenas as forças pesos. Né? Dentro do sistema, a gente pensa naquela forcinha de empuxo. Mas, bem, como esse objeto também está em equilíbrio, a gente pode dizer que esse Pzinho P, né? Aqui, a gente pode dizer que esse Pzinho P é nada mais igual do que o empuxo aplicado sobre ele. Né? De forma que a massa, ou melhor, μ', V', é igual a densidade do líquido μ, que é o da água neste caso, G, vezes o volume submerso. Só que o volume submerso é 60% do volume do objeto. Né? Aqui é o que é informado na questão, do volume do objeto. Ou seja, 60% de V' é a mesma coisa que 0,6 V', né? Que é o que eu coloquei ali. Dessa forma, veja que, então, nós podemos simplesmente cancelar V' dos dois lados e vamos ter que μ, aqui eu esqueci de colocar o G da gravidade, né? Porque é a força-peso, é massa vezes G da gravidade, que inclusive a gente pode acabar cortando também. Tá? Então vamos ter que μ é igual a 0,6, ou melhor, μ' igual a 0,6 μ. Ou seja, a densidade daquele objeto é 60% a densidade do líquido, que daí pode ser também obtido de forma, né, intuitiva. Certo? Ou seja, agora este valor a gente pode substituir aqui também e fazer essa mesma substituição aqui. Né? Dessa forma, olha só, a massa vai ser igual, então, 0,6 μ vezes V', que é V sobre 30, né? Que afinal, 1 vezes V é V. De forma, então, que M é igual a 0,6 sobre 30, vai dar 0,02 μV.
E este valor de m a gente vai substituir aqui. Tá? De forma, então, que a nossa expressão final ali vai ser o seguinte: 2kx' igual a μvg mais 0,02 μvg. Ou seja, 2kx' igual a 1,02 μvg. Então, x' igual a 2k não, 2k é denominador, 1,02 μvg sobre 2k. Essa expressão encontrada anteriormente, então, vai nos dar o resultado final, fazer aqui mesmo, né, como x' sobre x, que é o que é pedido na questão, sendo igual, então, a 1,02 μvg sobre 2k, divididos por μvg sobre 2k. Né? Veja que todo este termo é igual a todo este termo do denominador. Então, acaba sobrando o quê? Que a razão x' por x é igual a 1,02. Tá? E aí, chegamos na alternativa de letra E. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questãozinha boa, envolvendo aí diagrama de forças e empuxo, ok? Junto com molos ali, então bastante coisa da dinâmica. E encontramos aí a letra E como resposta, certo? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também assistir a todas as outras resoluções. Como falei, já são mais de 1.600 vídeos feitos aí no canal, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.